Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso 32º episódio do nosso famoso Café com Penal, todas as quartas-feiras, feriado ou não, não importa. Adoro fazer essa resenha aqui gostosa com vocês. Toda quarta-feira, 8 horas e 22 minutos, pontualmente. 32 semanas consecutivas, sem falhar. Para quem não conhece, a ideia desse quadro, Café com Penal, é uma ideia muito interessante. A gente fazia esse bate-papo informal sobre o direito penal, sobre os acontecimentos da semana, sobre algum tema teórico, algum tema prático. E hoje o tema eu reputo de grande importância. Hoje nós vamos, já fixei o comentário aí, tô ficando tecnológico, tá? Então, galerinha aí do YouTube, galerinha do Instagram também começando agora pelo nosso YouTube, sejam bem-vindos também. Hoje o tema é iter criminis. Para você que está do outro lado, vai fazer a prova da OAB por agora, vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça, o concurso da Polícia Militar. É talvez um dos crimes, um dos assuntos que mais caiam em direito penal. Então, se você veio para aprender, separe aí rapidamente seu caderninho, seu papel, sua caneta, para a gente conversar um pouquinho. Prometo ser breve, sempre digo. A ideia do quadro é ser leve, informativo, didático. Você aí indo para o seu trabalho, ou agora feriadão, indo até para a praia, acordando com sua família, tomando seu café, ouvir aqui um pouquinho de direito penal para a gente acordar aí inspirado. Queridos, primeiro tópico de hoje, nós vamos trabalhar, prometo não me alongar, fique tranquilo, daqui a pouco eu libero vocês. Vamos trabalhar um tema importantíssimo chamado iter crimes. Coloca no seu caderno aí. Iter não é inter, é iter crimes. Professor, que diabo é iter crimes? Uma hora dessa da manhã. Iter crime, gente, nada mais é do que o caminho do crime. O passo a passo para o crime ocorrer. Repetindo, iter crimes é o caminho do crime. São as etapas que devem ocorrer para que o crime seja praticado. Porque o crime, gente, ele passa por um sem número de etapas. Desde a ideia de imaginar praticar o delito, até a consecução do delito propriamente dita. Então a ideia hoje é ensinar vocês, mesmo sem barba, como é que acontece esse iter crimes. Então, coloquei no caderno, iter crimes, conceito, caminho do crime, etapas do crime. E aí já fica um pequeno aprofundamento. Muita gente estuda iter crimes meio que sem contexto. Esse iter crimes que eu vou ensinar para vocês aqui, as etapas do crime, elas não acontecem, gente, em todos os delitos, não. Primeiro adendo. Quando eu falo em iter crimes, eu falo do crime doloso. Eu falo do crime material, para ter pelo menos as 4 etapas. Então, primeira ideia, esse iter crimes é uma fórmula que, na essência que a gente vai aprender aqui, ele não se aplica para crime culposo. A galera não pensa nisso. Crime culposo não tem cogitação, não tem preparação. Então, a estrutura é do crime doloso. Vamos nessa? Vamos, professor. Já falei o conceito. Vamos agora às etapas desse iter crimes. Dando um salve aí, galerinha do YouTube, também me confirma se está me ouvindo, me vendo bem. Vocês, eu quero ver o coraçãozinho aqui. Compartilho. Feriadão, a galera vai ficar dormindo no feriadão, Primeira etapa, meus queridos, do iter crimes, muito interessante, é a cogitação. Coloca aí, etapa 1. Cogitação, com certeza. Cogitácio. Professor, 2 perguntas. Eu tenho que saber o que é essa fase e se essa fase já é punida. Então, coloquei iter crimes, conceito, fase 1, cogitação, cogitácio. Queridos, a cogitação nada mais é do que a fase interna do delito. Cogitar é pensar na prática do delito. Está aqui, na esfera subjetiva do agente. Cogitar envolve a idealização do delito, aprofundando, eu idealizo o delito, eu quero matar Kelvin. Depois eu passo para a deliberação, eu analiso os prós e contras de matar Kelvin e resolvo matá-lo. Então, cuidado, grosso modo, cogitação é a fase interna, tá aqui. É pensar em praticar um delito. Galerinha que faz prova de delegado, essa cogitação, aprofundando um pouco mais, se divide, Kelvin, em 3 partes. É você idealizar a figura criminosa, eu quero roubar um banco. É você, deliberar, pesar prós e contras
E o terceiro passo, resolver. Então eu quero matar Glauber. Eu participei já da primeira etapa do delito. Então você está aí do outro lado, presta atenção e já me responda. Essa primeira fase chamada cogitação, cogitácio, ela é punível criminalmente, gente? Sim ou não? Resposta é não, né, gente? Obviamente a primeira fase é impunível. Coloque no seu caderno que não vê esse assunto ainda. Obviamente que cogitar, idealizar, pensar em praticar alguma coisa não é crime. Se não estávamos, claro, todos nós presos, principalmente eu, doutora Hilza, já estaria preso há muito, já pensei em praticar vários delitos, mas obviamente os freios impediram essa prática. A galera tá brocando, ó, tá vendo a galerinha da OAB aí? Massa. Então, ó, fase 1, cogitácio, cogitação. Pensar não é proibido, seja qual for o seu pensamento. O direito penal só pode intervir na vida privada, se a conduta sair da sua esfera para o mundo externo. Então, mais uma vez, primeira fase, impunível. Pensar, você pode o que quiser. Eu pensei em matar Kelvin. Passo para a segunda etapa, para quem está copiando, bem didático, simples, colocar aí no seu caderno. A segunda fase do intercrimes, ó, já pensou se fosse proibido? Preparação. E aqui começam os problemas, gente. Preparação. O que é preparação, gente? Na preparação, eu ainda não cometi especificamente o delito, mas eu estou ajeitando o delito. Eu estou organizando os meios, planejando, enfim. Então, eu cogito matar Kelvin. A segunda parte é como é que eu vou fazer? Eu vou preparar a prática criminosa. Eu vou adquirir uma arma de fogo para matar Kelvin. Eu vou montar o planejamento para aquilo que eu imaginei. Então, ó, se a primeira fase é a cogitácio, a cogitação, a segunda fase, e cai assim, viu, gente? É a preparação. Aí vem a pergunta mais importante, talvez, da nossa conversa hoje, tentando ser bem didático, objetivo, como cai nas provas. Daqui a pouco eu falo um pouquinho da prática. Essa segunda fase da preparação sempre cai em prova a pergunta se ela é punível. Nós já entendemos essa altura, numa quarta-feira pela manhã, que pensar, obviamente, não é. Mas a preparação é punível, gente. Muito ex-aluno meu aí, eu quero ouvir. Eu quero matar Kelvin. Professor, vou fixar o próximo comentário meu aqui. Não entendi, Alisson. Manda aí. Ah, tá. Beleza. Queridos, bem devagarzinho eu falo disso no final. Live de hoje sobre intercrimes. Primeira parte, já entendi, eu vou cogitar. A segunda parte é a preparação. Não vi ninguém respondendo aí, viu, gente? A pergunta é, preparar é crime também? Eu resolvo matar Kelvin. Começo a organizar, eu descubro onde ele mora. Eu descubro o momento que ele é mais vulnerável, que ele está sozinho. Me dirijo até a casa dele para dar 18 facadas nele. Buzino. Ele não abre a porta. Ou então eu entro no domicílio dele, mas ele está lá, ó, trancado no armário. Eu não consigo acesso a ele. Perfeito, Glauber, a galerinha que fez segunda fase. Não tem como errar não, Kelvin. A resposta é depende, gente. Galera do YouTube, galera do Instagram, em regra, pode copiar isso. Os atos preparatórios não são puníveis. Não se pune ato preparatório, pode dizer. Mas, e aí que vem o pulo do gato, alguns atos que seriam preparatórios, eles se tornam executórios de crimes autônomos. Eu não entendi, professor, vai entender agora. O fato de preparar por si só não é delito. Perfeito, Mariane? Mas alguns atos que seriam preparatórios já são executórios de crimes autônomos. Melhora, professor! Que é o que cai em prova, Hilza. Perfeito. Se eu vou à casa de Kelvin, matá-lo com a corda, portar corda não é proibido. Então, se eu fui até a casa de Kelvin com a corda na mão, querendo matá-lo, buzinei ele, não abriu, eu fui embora, eu não respondo por zorra nenhuma, gente. Como assim, professor?
Eu não respondo por tentativa, porque eu estou apenas em atos preparatórios. Então guarde isso. A regra é não punir ato preparatório. Só a terceira fase daqui a pouco, que é a execução. Mesma coisa, ó, gente. Eu fui à casa de Kelvin para amarrar a corda no pescoço dele. Ele não atendeu, eu fui embora. Não tem crime. Porque o ato preparatório, nesse caso, ele é impunível. Tranquilão, respirou. Exemplo que caiu na OAB recentemente, bem difícil o exemplo. Prova da OAB, segunda fase penal, foi o seguinte. 3 indivíduos trabalhavam em uma empresa, 2 homens e uma mulher. O cabra saiu mais cedo e disse ao colega, ó, hoje eu vou estuprar fulano. Olha que negócio complicado. Vou estuprar fulano às 18 horas da noite. O amigo ficou desesperado, não poderia deixar de ser, ligou para a polícia prendeu ele na hora em flagrante. A tese de defesa da prova é que não havia crime, porque não havia iniciado o ato executório, gente. Cogitar é impunível, preparar também. Mas, aí que está o pulo do gato, como eu citei, alguns atos que seriam preparatórios, eles são punidos por crimes autônomos. Quais são esses exemplos que caem em prova todo santo dia, ó, enquanto que a gente toma nosso cafezinho? Já citaram alguns aí, Riusa e outros. Queridos, exemplos, isso cai em prova, de ato preparatório que é punível, entre aspas, como crime autônomo. Por exemplo, 1. Porte ilegal de arma de fogo, gente. Se eu pego uma arma sem autorização, me dirijo à casa de Kelvin, ele não abre e eu volto para casa, eu não vou responder por homicídio, tentativa de homicídio, perfeito, Mariana. Mas eu vou responder, Mariane, por porte ilegal de arma de fogo. Pegou a manha? Bem-vindo, Jackson, Gabriel, Alisson, galerinha. Vamos chegando. Então, primeira exceção, portar ilegalmente arma de fogo já é punível. Outro exemplo muito comum de ato que seria preparatório e é punível, gente. Crime de associação criminosa. Crime de organização criminosa, Lei 12.850 de 2013. Então vamos supor que existe uma associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. 3 ou mais pessoas se associam para a prática de delitos. Isso já é crime, mesmo que o delito imaginado não tenha sido cometido. Então percebam, padrão simples, não se pune ato preparatório, mas às vezes eles são executórios do próprio delito. Mais uma vez, exceções: porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, organização criminosa. Alguém citou aí, eu não vi quem foi. Caiu na OAB recente. Petrechos para falsificação de moeda. Vou até botar o óculos, ficar bem intelectual, sem barba. Grande Xavier, você que estava de ressaca uma hora dessa, quarta-feira de manhã, feriado, você é acordado, meu querido. Bem-vindo. Quem não conhece aí, professor Ricardo Xavier, grande tributarista, figuraço. Falei da primeira fase, valeu, Biane. Cogitação. Segunda fase, preparação, gente. Preparação, em regra, é impunível. Estava eu agora conversando com você. Algumas exceções que atos preparatórios são punidos como crime autônomo. Exemplo 1, ó, perfeito, Antônio. Vimos aqui o porte ilegal de arma de fogo. Vimos associação criminosa. Organização criminosa pode ser também, Pedrão, associação para o tráfico. Estava falando do artigo 291. Petrechos para falsificação de moeda. Existe um tipo penal, artigo 291, que criminaliza a conduta de ter os petrechos. Que diabo é petrecho, gente? Se eu tenho uma máquina que falsifica moeda, isso já é crime, mesmo que eu não falsifique zorra nenhuma. Olha que exemplo interessante, Rick, de ato preparatório que seria punível. O cabra inteligente montou a máquina que falsifica dinheiro. Não falsificou um conto, crime. Porque esse ato preparatório já é punível como crime autônomo. Resumindo, você que está chegando aí agora, tema da vez é intercrimes, bloco 2 já caímos uma vez aqui. Primeira fase, cogitação, fase impunível, idealizar, resolver, deliberar. Segunda fase desse intercrimes é a preparação.
A preparação, como regra, não é punível. Vimos aqui alguns exemplos que ele dão de ato preparatório que é punível. Portar arma de fogo, associação. O que está na minha cabeça não pode ser punível. Eu me dirijo até a casa dele, eu organizo o melhor horário, eu imagino como é que eu vou matá-lo, eu vou matar ele enforcando com a corda. Bati lá, ele não abriu a porta, eu fui embora. Aí vem a pergunta da prova. Tem crime meu? Tentativa? A resposta é não. É um caso de ato preparatório que não se encontra na exceção, porra. Eu posso andar com a corda para onde eu quiser. Então esse caso não tem crime. Diferente se eu adquirir uma arma de fogo sem autorização, bater lá na porta dele e ele não abrir. Nesse caso, eu não vou responder por homicídio, por tentativa de homicídio. Nesse caso, gente, eu vou responder pelo porte ilegal de arma de fogo. Pegou a manha? Pra cima, vimos as exceções. Primeiro passo, cogitar. Segundo passo, preparar. Coloca aí, ó. Passo número 3, para quem chegou depois. Vou tentar deixar salva, tá? Passo 3, gente. Execução. Você que chegou aí agora, ó. Iter criminis. Passo 1, cogitou. Passo 2, preparou. Passo 3, execução. Segundo o nosso Código Penal, é a partir dessa terceira etapa, grande Jéssica, que começa a intervenção jurídico-penal. Então, numa prova, grosso modo, a punição, a interferência penal na vida privada, ela começa com os atos de execução. Aí tem algumas discussões quanto à teoria objetivo formal. Então, começa-se a execução, começa-se, grande brasileiro, a punição jurídico-penal. Então, se eu peguei as horas da arma e estou dando tiro, tentando dar tiro no indivíduo, mesmo que eu não atinja o meu objetivo, eu estou na terceira fase, que é a execução do delito, fase punível. Então, grosso modo, inicia-se a punição a partir do início da execução. Terceira fase. Inicia a execução com atos tendentes a executar o verbo, tentando matar. Se tudo deu certo, ao menos no crime material, nós chegamos na quarta e última etapa. Tá? Anote aí, eu quero ver a anotação depois que essa zorra cai. A quarta e última etapa do iter criminis, ela é a consumação. Cuidado aqui, viu, gente? Consumação é a quarta etapa do delito. E aqui tem um erro clássico do aluno, clássico em prova. Queridos, quando é que um crime é consumado? Olha que pergunta bacana. Quando é que um crime é consumado? Aí você vai gritar. É quando atinge o resultado? Claro que não, meu irmão. Depende do crime. Para mim, um crime vai ser consumado quando presentes todos os seus elementos. Professor, melhore aí, professor, vou melhorar. Um crime é consumado quando presentes todos os elementos, Kelvin. Quais são os elementos do homicídio? Matar alguém. Então vai consumar, obviamente, quando mata alguém. Como bem disse Kelvin, vai consumar com a execução do verbo. Preste atenção que essa zorra é a mais importante. Como assim, prof? O crime não consuma com o resultado. Tem crime que não tem resultado, pô. Papo para outra live. O crime se consuma com a realização do verbo, do núcleo do tipo. Qual é o verbo do roubo? Matar. Consuma quando mata, claro, pô. Mas cuidado, meus queridos. Porque nós temos os famosos crimes formais. Vamos dar um exemplo? Corrupção. Não sei se vocês sabem, mas corrupção é crime no Brasil, né? É bom dizer que às vezes não parece. Eu tenho 2 tipos de corrupção, ativa, passiva, mas enfim. Corrupção passiva, para quem está aí do outro lado, é o artigo 317 do Código Penal, vai cair até na prova de PM, 317 do Código Penal, e diz, entre outros verbos, presta atenção, que é crime, gente, solicitar vantagem indevida em razão da função. Então, o funcionário públicozão
vale-se da sua função e solicita uma vantagem indevida. Esse é o crime do 317, chamado corrupção passiva. Se o agente exigir, já vai para outro crime chamado concussão. Então, outra dica saindo do assunto. Verbos distintos. Se o agente pede, solicita a vantagem, é um crime chamado corrupção passiva. Quem é concurseiro cai todo dia. Se o agente ele exige a vantagem, já é o crime de concussão. Na prática é a mesma zorra, mesma pena inclusive, mas são crimes diferentes. O que tem a ver uma coisa com a outra, professor? Simples. Vamos pensar que eu, funcionário público, vou conversar com um advogado. Eu sou juiz, pronto. Tô lá, juiz, despachando no gabinete, vem um advogado conversar comigo sobre um processo. Preste atenção que é assim que cai, velho. Doutor Caio, tudo bom? Tudo bom. Meu nome é tal, sou advogado. Entrei aqui com um pedido de revogação da prisão preventiva. Tudo bem, doutor, eu vou analisar. E eu gostaria encarecidamente que o senhor analisasse com calma. O juiz analisa o caso e diz assim, doutor, vou soltar, mas para tanto, eu exijo 50 mil reais. Olha o que o miserável do juiz fez. Ele exigiu vantagem indevida em razão da sua função. O advogado vai lá e dá um pescotapa no juiz e diz que não é corrupto como ele. Para mim, preste atenção que esse é o pulo do gato. Gente, olha a minha pergunta. Esse juiz cometeu o crime ao solicitar ou exigir a vantagem, sim ou não? Sim, claro que cometeu. Mas a pergunta mais importante é: esse crime é consumado ou é tentado? Olha que coisa interessante. Se você for de vez, como já dizia meu amigo Matheus Bissê, que deve estar dormindo de ressaca uma hora dessa, você erra, velho. Porque o juiz não ganha um centavo, mas o crime dele é consumado. Exatamente, Vitão. Por que é consumado, gente? Porque a consumação ocorre com a execução do verbo. O verbo da concussão é exigir. Então, se você exige, mesmo sem receber, o crime já é consumado. Perfeito, Elaine. Porque o crime é formal. Olha que coisa gostosa. Alguém está tomando um cafezinho aí, ó? Queridos. Que maravilha. Olha que coisa interessante, que é o que cai em prova todo dia. Exatamente, Kelton. A quarta etapa, portanto, é a consumação, que não é com resultado, não. A consumação do crime ocorre com a execução do verbo. Ocorre quando presentes todos os seus elementos. Então, no crime formal, por exemplo, se o cara pediu, já é consumado. Como é que eu vou descobrir, professor? Eu tenho que saber qual é o verbo. Se o verbo da concussão é exigir, exigiu, já foi, querido. Se o verbo da corrupção é solicitar, solicitou, já consumou, mesmo que não receba. Porra, gostei, professor. Bora melhorar? Claro. Cuidado, que tem uma exceção, e essa cai em prova. Discordo veementemente, mas aqui é o que cai em prova que eu estou trazendo para vocês. Que é justamente, queridos, o latrocínio. Como assim, professor? Gente, latrocínio, o examinador, ele adora latrocínio. Cai sempre em prova latrocínio, sobretudo duas súmulas. Anote aí, ó. Então, ó, contextualizando, eu gosto de ser metódico, chato. Tema da vez é intercrimes. Pontuamos conceito, caminho do crime e etapas do delito. Fiz uma ressalva que é para o crime doloso, não é culposo. 2, colocamos as etapas do crime. Quais são as etapas? Começamos. Etapa 1, cogitação. Etapa impunível interna. 2, preparação. Em regra impunível, vimos exceções, como porte ilegal de arma de fogo. Etapa 3, execução. A partir daqui começa a punição, chegando na etapa 4 agora, que é a consumação. Consumação é quando presentes todos os elementos, quando executa-se o verbo. Sou chato, né? Estou trazendo a exceção do latrocínio. Gente, latrocínio despenca em prova. Latrocínio é um roubo que resulta a morte. Não sei se vocês sabem, mas não existe a expressão latrocínio no Código Penal. É um roubo que resulta a morte do artigo 157, parágrafo 3º. E não venha com presepada de roubo seguido de morte, que não é. É mais.
é roubo que resulta morte. Porque a ordem pode ser invertida. Cenas para outra live. Mas para mim, o que é que eu, professor, preciso saber no crime de latrocínio? Duas coisas, gente. Primeiro, quem julga. E segundo, quando o crime consuma. Saindo um pouquinho da nossa temática, mas já ampliando o nosso conhecimento, existe a súmula 603 do STF, anota aí, ó, súmula 603 do STF. Ela traz a ideia de quem vai julgar o latrocínio. E aí eu já digo de antemão, gente, só tem súmula se tiver problema. Porque se é coisa muito fácil, não precisa de súmula. Então sempre fique atento às súmulas. Queridos, súmula 603 do STF, ela diz assim, ó, a competência para julgar o latrocínio é do juiz singular. A súmula é pleonástica, ela é redundante, ela fala assim, ó, é do juiz singular, vírgula, e não do tribunal do júri. Velho, quando ela diz que é do juiz singular, ela já disse que não é do tribunal do júri. Ela quis ser redundante para se tornar mais fácil. E que diabo, Glaubinho, é juiz singular? É o juiz mesmo, velho. Então, pra mim, ó, gente, latrocínio, muito embora envolva uma morte, ele não vai para o tribunal do júri. Latrocínio, a bem da verdade, é um crime contra o patrimônio. Então quem vai julgar é o juiz mesmo, e não o tribunal do júri, que julga os crimes dolosos contra a vida. Beleza? Mas voltando para o nosso assunto, foi só um adendozinho para agregar conhecimento. Além da súmula 603 do STF, nós temos uma outra súmula 610, que diz assim, ó, o crime de latrocínio se consuma com a morte. O crime de latrocínio se consuma com a morte, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Como é, velho? Isso mesmo. Segundo a súmula 610 do STF, que cai em prova, o latrocínio vai se consumar com a morte do agente, mesmo que o cabra não consiga levar os bens. Então eu cheguei a uma concessionária de carro, anunciei um assalto, o segurança reagiu, eu matei ele. Na hora de levar o carro, a polícia chegou, eu fugi. Olha que exemplo, cai todo dia em prova. Isso é latrocínio consumado, mesmo sem executar o verbo subtrair. Então, para você que tá aí, ó, pra gente andar, não vou me alongar não, daqui a pouquinho eu acabo, 5 minutinhos. Então, a quarta etapa é a consumação. Diz o Código Penal que consuma-se com todos os elementos quando executa o verbo, mas tem esse adendo do latrocínio, que se latrocínio é roubo e morte, por esse raciocínio deveria consumar com a morte e com o roubo. Mas não, o latrocínio se consuma com a morte, ainda que não haja a subtração dos bens da vítima. Preste atenção, nesse caso a concessionária matou e não levou, não é latrocínio tentado, é latrocínio consumado. Que maravilha, professor. Tô gostando. Bora melhorar? Bora. Gente, essas 4 etapas, elas perfectibilizam o crime. Crimes são essas 4 etapas. Ponto final. Mas você vai me dizer, professor, mas eu vi, não sei aonde, não sei quem dizendo, que tem ainda, Kelvin, uma 5ª etapa. Coloca aí no seu caderno. Etapa número 5. Chama-se de exaurimento. Nome feio, miserável, professor. Quarta-feira de manhã. Exaurimento, gente, é o esgotamento. Eu vou explicar. Para mim, e parte da doutrina, nem é do intercrimes. Porque a zorra do crime acabou com a consumação. Mas fica lá no seu código, no seu caderno, melhor dizendo. 5ª etapa, exaurimento. Grossíssimo modo, gente, o que é exaurimento? Com X, viu? Exaurimento é o esgotamento. Grande Lorenzo, é o a mais do delito. É algo que vem após a consumação. Vou repetir. O crime acabou com a consumação. O exaurimento é um pós-crime. É um esgotamento do crime. É um plus, é um a mais.
Professor, me ajude aí com exemplo, que você é melhor com exemplo, velho. Claro. Cai muito exaurimento, gente, em crimes formais, como eu citei. Volta aí 5 minutinhos na live. Estava conversando com vocês sobre o crime de corrupção passiva, em que o agente público solicita a vantagem. O crime de concussão, em que o agente exige a vantagem. E 5 minutos atrás eu disse assim, ó, se ele exigiu, acabou. Se ele solicitou, acabou. O crime é consumado porque realizou o verbo. Lembra disso? É só olhar o verbo? Lembra, professor? Só que, gente, vai que, além de pedir, exigir, ele recebe a vantagem. Então, olha o exemplo que a gente viu. O advogado conversando com o juiz solicita dinheiro. Isso já é crime, já consumou. Mesmo que o advogado não pague. Mas, e se o advogado pagar? Seria a 5ª etapa chamada de exaurimento, que é o a mais que vem após a consumação. Tá pegando amanhã, ó? Tô acabando já, não vou me alongar não. É o a mais que vem após a consumação. Percebam, o crime já estava consumado e eu recebi a vantagem indevida. Não faz parte do intercrimes, é pós-crime. E aqui algumas observações. Primeiro, esse exaurimento, gente, ele pode interferir até na dosimetria da pena, mas não, grande Rosival, meu eterno professor, mas sim, não vai interferir na existência do crime. Segura aí que eu tô acabando. Segunda coisa, ó. No exaurimento, às vezes não tem nem flagrante, porque o crime já acabou. A depender do contexto, o exaurimento não faz parte do crime. Você que está copiando devagarzinho, você que é meu mestre, Rosival, de vida. Exaurimento, esgotamento, o a mais, o plus. Observações. Não interfere na existência do crime. Vai existir mesmo sem esse dinheiro. Interfere na dosimetria. 2. Pode nem ser flagrante, se não se enquadrar aí processualistas nas hipóteses do 302 do CPP. E 3. Pode não existir concurso de pessoas. Vou fechar com o último exemplo, e muito importante exemplo, Rubens, Vitor, Rodrigão, Ana Beatriz. Fiquem até o final para a gente conversar de umas coisas importantes ainda. Queridos, como assim, professor? Sempre dou exemplo, que meu aluno vai lembrar, de um crime de extorsão. Tô acabando. Como assim, professor? Eu vou extorquir Alisson. Ligo para Alisson e falo assim, Alisson, miserável, eu quero 100 mil reais amanhã. Deixe na portaria ou na minha sala 100 mil reais, senão eu lhe mato, miserável. Eu pratiquei uma extorsão. Alisson foi lá e deixou o dinheiro. Você que está do outro lado já estudou um pouquinho. O crime de extorsão também é formal, viu, gente? O crime de extorsão vai consumar mesmo que eu não pegue a grana. Então, olha o meu exemplo. Eu extorquei e deixou o dinheiro. Tô acabando. O crime está consumado, Caio. Aí eu ligo para Dr. Jefferson Moreira, que chegou aí agora. Falo, Jefferson, eu extorqui Alisson. Ele deixou 100 mil reais na portaria. Mas, talvez ele tenha armado uma arapuca para mim. Você pega a grana e me entrega, velho? Ele, pô, professor, você é meu parceiro, vamos nessa. Pega o senhor e entrego. Tô sabendo de nada. Olha para mim. Eu expliquei a ele toda a empreitada criminosa. Ele pegou o dinheiro e me entregou. Pergunta para fechar com vocês aqui, ó. Venha. Ele é partícipe da minha extorsão? Quero que responda aqui, vou recapitular. Ele participou da minha extorsão? De novo, eu extorqui Alisson, mandei ele deixar 100 mil reais na portaria, ele deixou. Crime consumado, crime formal, perfeito, Mário. Eu liguei para uma outra pessoa e solicitei uma ajuda. Eu contei tudo, ele sabe que foi uma extorsão. Ele pegou essa grana e me entregou. A pergunta que eu fiz para a gente fechar e brocar qualquer questão. Queridíssimos, amados amigos, ele é
partícipe, o povo tá com medo aí, ó. Ele é partícipe do meu delito? Resposta é, claro, que não. Porra, professor, acordei, tô de ressaca aqui, mas acordei. Como não, gente? Olha que coisa interessante. É português, eu fiz de propósito, viu, gente? Isso aqui é barril. É português. Por quê, professor? Eu não posso ser partícipe. Não, eu estou indo na erro de propósito. Exatamente, ó. Eu não posso ser partícipe de algo que já acabou, pô. Pera aí, professor. Quando o cabra chegou, a consumação já tinha ocorrido. Ele entrou no exaurimento, velho. Olha pra mim. Eu não disse que não tem crime dele, então estão certos. Eu disse que ele não é partícipe da minha extorsão, porque quando ele entrou no bolo, a extorsão já estava consumada. Porra, professor, peraí que eu fiquei tonto, velho. Eu também. Que é o que cai. Então, pra mim, ele não é partícipe de... Como é que eu vou participar? Pronto, Frederico Catani tá aí. Grande advogado, saudações, saudade de você, deu uma palestra extraordinária. Gente, Frederico Catani morou em Salvador aqui há muito tempo. Já contei esse exemplo porque é verdade. E ele gostava muito de festa, né? A esposa dormia, ele ia pra festa, só pra beber. Ela não gostava de beber. Foi pra festa, se embriagou. Toda sexta-feira ele se embriagava na sexta-feira da revolta. Só que teve uma sexta que ele ficou doente, ele não foi. Professor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá viajando? Tô. Ele não foi. Ele pode participar da sexta-feira da revolta passada, meu irmão. Não, porque já passou. É a mesma coisa o intercrimes, pô. Como é que eu vou participar de algo que já acabou? Não tem como. É por isso que nesse caso ele não é partícipe de zorra nenhuma. O que já havia chegado à consumação. Um grande abraço, doutor Ícaro também participou aí do nosso congresso, Frederico Catani, o congresso foi extraordinário. Não sei se vocês participaram também. Agora, peraí, que ele vai tomar a porradinha dele, né? Percebam que nesses casos ele não é partícipe, ele não é autor, ele não é receptador, não foi com nada. Ele vai responder por um crime chamado favorecimento real. Como é, rapaz? Artigo 349 do Código Penal. Favorecimento real. Lembra direito civil? Não. Direitos reais das coisas? É igual. No favorecimento real, o cabra protege o produto do crime. É prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Percebeu? Ele não pode ser partícipe porque já havia acabado, é português, é cronologia. Grande Marinho, como é que Marinho vai treinar ontem, se ontem já acabou, meu irmão? Quinta etapa, entre muitas aspas, exaurimento. Pegou a manha? Querido, já me encaminhando para o final, fazendo aqui uma referência e reverência a esses grandes amigos, mestres que entraram aí na live, quem quiser seguir. Professor Marinho Soares, professor Frederico Catani, meu querido amigo Ícaro Matos, galera aí, grande Fernandinha Sena. Galerinha, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Tem alguns recados ainda no final. Mas hoje a ideia foi pegar o nosso feriadão, quarta-feira, café com penal, como sempre, infalível. Eu quero ver minhas fotos, viu, velho? Ninguém tira minhas fotos, meu print, nunca mais me deram moral. O nosso café com penal, todas as quartas-feiras, com muito carinho pra você. Na próxima semana, continuamos o assunto. Eu falei de intercrimes. Próxima semana vamos falar, ó, desistência voluntária, crime impossível, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, ou seja, barril de pólvora. Últimos avisos, gente. Primeiro, para os advogados criminalistas, ou quem quer ter uma melhor oratória, enfim. Temos uma aula aberta aí, quinta-feira, gratuita, tá? Para a turma do EAC. Fechamos nossa última turma agora do EAC, que é o Expert em Audiência Criminal. E vou abrir a aula para vocês de sustentação oral. Então, quem tem algumas dúvidas aí, quer fazer uma sustentação oral de excelência, basta clicar lá no linkzinho da bio, que a gente vai conversar bastante sobre isso. Teremos novidades, tá? A próxima live vou trazer algumas novidades para vocês sobre direito penal. Mas de antemão, queria agradecer mais uma vez o carinho por essa quarta-feira de manhã. Fred, um grande abraço, queridão, saudade de você mesmo. Manda um abração aí para Tito e demais. Também Marinho, a família toda aí. Gente, um beijo grande, 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 grande. Tentei ser breve, tá? De verdade. Mas muito obrigado pelo carinho de sempre. Uma ótima quarta-feira, bom feriado e juízo.
Fiquem apenas na cogitação, caso haja algum pensamento aí maledicente. Um beijo grande, uma ótima manhã. Beijo, gente!